Sabe, senhora, que você trouxe uma questão hoje, eu acho, aqui para o 1818, que a maior parte das pessoas não tinham pensado nisso ainda. Porque quando se fala em inclusão, a gente fala em escola, Sim, né? Eu acho que é o grande desafio quando o filho, a família típica, ela vai entregar essa criança para uma escola e a gente sabe as dificuldades de inclusão, as questões políticas, estrutura física, profissionais, tudo, tudo, né? sim, Porque não é simples, é complexo. sim, Para dar um acolhimento adequado, sim, exige uma série de demandas. A gente pensa em inclusão no ônibus, no metrô, no shopping, mas eu acho que você é uma das primeiras que fala aqui sobre isso no espaço religioso, sim. né? E eu acho que isso é um alerta, mais do que alerta, eu acho que é urgente uma Urgente. reflexão das lideranças religiosas, não importa qual Não importa. nomenclatura, né, de entender essas famílias, né, Sim, pai, mãe e irmãos também, sim, né, e a própria criança em si, sim, né, que tem uma demanda. Então, acho que o que você trouxe para nós hoje é muito importante, sim. porque essa reflexão, se ela não for feita e não for pensada, o espaço que deve ser de inclusão e acolhimento passa a ser de exclusão, Exatamente. né? Em vez de atrair, vai jogar para fora. Exatamente. Então eu não sei qual a medida que você sentiu isso, né? Porque só a mãe que pode Sim, dizer e falar, talvez nem oralizar o que sentiu, de tão sim. complexo que é, mas eu acho que você trouxe uma coisa muito importante para que as pessoas pensem sobre isso hoje. Sim, eu acho que é importante a gente levar a informação para dentro da igreja também, né? A gente fala da inclusão ali, como você falou, na escola, né? Porque é um direito, né? É, Então, assim, a criança, ela tem o direito de estar na escola, então sim, a escola tem que acolher essa criança, mas e os outros lugares? E os outros espaços? E essas famílias que frequentam as igrejas também, ou qualquer outro que centro são várias, religioso. né? Exatamente. Ou qualquer outro espaço religioso também. Tem adaptação para essas crianças que são atípicas, né? De que maneira essas crianças são tratadas ali dentro, né? De que maneira que a igreja ela vai acolher essas crianças e esses pais. Nós Sim. estamos acolhendo ou nós estamos afastando, É. né? Então assim, são reflexões que eu levei essa pauta para o meu pastor e eu falei para ele, pastor, se você quiser, eu me informo, eu vou atrás, né, de informações, eu trago alguém que tenha conhecimento e vamos trazer o conhecimento para dentro da igreja também, para a gente poder trazer mais essa pauta. E eu não sou um caso isolado, Pelo né? contrário, Pelo contrário. Então, pelo assim, contrário. cada vez mais tem se chegado o diagnóstico de autismo ou de qualquer uma outra comorbidade que não é vista ali fisicamente, mas que é uma questão neurológica mesmo, Sim. que você não vai detectar ali ao olhar. Então é bem confuso, porque muitas pessoas é dita como é uma falta de educação, a criança não consegue se controlar, isso é culpa dos pais, né? A igreja é lugar de Tá, sentar e ficar tá calado. atrapalhando o culto, ou o sermão, a homilia, o Exatamente. ritual, não sei. Exatamente. Então, assim, e o entender o porquê. Essa criança, ela não consegue ficar E os sentada ali. olhares, né, Silmara? Que às vezes são Exatamente. piores, né? Os Exatamente. olhares de julgamento, né? Exatamente. E aí vem algumas falas de pessoas até por uma certa ignorância de falar assim, deixa ele porque ele é doente. Né? Não, não, pode deixar ele aí, porque ele é assim. Então, assim, ele não é doente, né? Ele tem uma neurodiversidade, Uma condição. uma condição, né, a qual está cada vez mais presente na nossa sociedade e precisa ser falado sobre isso, Claro. né? Então, por isso que eu falo, a Deus ele não dá nada em vão, né? Então, assim, eu digo que o Davi ele é um presente de Deus para minha vida, para que eu possa olhar com outros olhos, né? Talvez se eu não tivesse, eu jamais teria esse olhar para essas famílias que são atípicas. Tá. Isso tem tanto na questão religiosa, tanto na minha questão profissional também. Sim. O diagnóstico dele foi jovenzinho? Ele foi diagnosticado com 4 anos,
né? Antes disso foi muito difícil, porque ele não falava com Tá. 4 anos. Então, assim, ele só soletava algumas palavras aleatórias, mamãe, papai, água, mas não falava frases. Então, assim, o meu sonho era ver o meu filho falar, porque ele não falava, né? Então, assim, eu via os conjuntos lá na igreja, das crianças louvando, e ali eu não vi o meu filho, né? Eu não vi o meu filho, ele não conseguia ficar, né? Ele não conseguia participar. E aquilo você vai desconstituindo coisas Sim. a qual a gente cria expectativas em cima dos nossos filhos, Que é natural. que é natural, mas quando você é mãe atípica, você vai desconstruindo isso, Isso. né? E aquelas ansiedades que a gente tem, a gente olha e fala: Deus, cuida, É. né? Cuida dele para mim, de cada fase, e ele vai falar. E eu tenho fé de que ele fale, né? Então, assim, a gente vai ali passando pelas fases, né? Orando e pedindo a Deus que Deus nos dê graça e sabedoria. E hoje ele já fala, né? Tá com 7 anos, ele fala, tem as suas limitações, Sim. tem a sua dificuldade, mas já está falando. Tá. Então, assim, é uma conquista a cada dia e cada fase que ele vem se desenvolvendo. Tá.